No coração de uma cidade vibrante, mas esquecida, Helena passava seus dias imersa na penumbra acolhedora de seu estúdio de fotografia. O cheiro de produtos químicos e papel fotográfico era seu perfume preferido, e o clique suave de sua câmera, a trilha sonora de sua existência. Helena não era apenas uma fotógrafa talentosa, era uma artista cuja alma se manifestava em cada imagem capturada, transformando o ordinário em extraordinário. Sua câmera antiga, uma herança de família, não era apenas uma ferramenta de trabalho, mas um elo tangível com o passado, um objeto carregado de memórias e um valor sentimental inestimável. A vida de Helena, contudo, não girava apenas em torno de lentes e luz. Seu universo particular era dominado pela presença luminosa de Lucas, seu irmão mais novo. Lucas era a personificação da promessa, um jovem de inteligência e carisma que irradiava um futuro brilhante. Desde a trágica perda dos pais, Helena havia assumido o papel de protetora e provedora, dedicando cada fibra de seu ser para garantir que Lucas tivesse a vida que eles nunca puderam ter. O sorriso de Lucas era a sua recompensa, o combustível que a impulsionava a trabalhar incansavelmente, sacrificando seus próprios sonhos para pavimentar o caminho do irmão. O ápice de seus esforços chegou quando Lucas, com um brilho nos olhos que Helena nunca esqueceria, foi aceito em uma universidade renomada, situada em uma cidade distante. Era o sonho de ambos, a concretização de anos de sacrifícios. Helena não hesitou. Vendeu o que pôde, apertou o cinto e trabalhou horas extras, garantindo que Lucas tivesse tudo de que precisava. No dia de sua partida, Lucas a abraçou com força, seus olhos marejados de gratidão. Vou honrar seu sacrifício, Helena. Ele prometeu, a voz embargada. Seremos felizes, eu juro. A promessa ressoava nos ouvidos de Helena, um mantra de esperança que aquecia seu coração. Aquele dia, o dia da partida de Lucas, permaneceu gravado na memória de Helena como um prenúncio sombrio. Uma sensação estranha, um calafrio inexplicável, percorreu sua espinha, enquanto ela observava o ônibus se afastar. Ela tentou ignorar, atribuindo-o à ansiedade natural da separação. Mas o pressentimento se confirmou de forma brutal dias depois, com um telefonema da universidade. A voz do outro lado da linha era formal, desprovida de emoção, e proferiu as palavras que virariam o mundo de Helena de cabeça para baixo. Lucas havia desaparecido. Ninguém sabia onde ele estava. O choque inicial deu lugar a uma busca desesperada. Helena esgotou suas economias, transformando cada centavo em passagens, ligações e promessas ocas. Ela viajou para a cidade universitária, enfrentando a indiferença da polícia local, que, com um encolher de ombros, sugeriu que Lucas apenas fugiu, como tantos outros jovens. A solidão e o desespero se tornaram seus companheiros constantes, enquanto cada porta que ela batia se fechava em seu rosto. O mundo parecia conspirar para que Lucas fosse apenas mais um nome em uma lista de desaparecidos. De volta ao seu estúdio, em meio à pilha de pertences que Lucas havia deixado para trás, Helena encontrou a única pista. Era uma fotografia, um retrato de uma mulher desconhecida, com olhos enigmáticos que pareciam esconder um universo de segredos. O verso da foto revelava uma mensagem codificada, escrita à mão, quase ilegível, como um sussurro do passado. Quem era essa mulher? E o que significava aquela mensagem enigmática? Helena sentiu uma pontada de esperança, um fio tênue ao qual se agarrava com todas as suas forças. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A mensagem codificada no verso da fotografia tornou-se a nova obsessão de Helena. Dias e noites se fundiram em um borrão, enquanto ela se debruçava sobre cada letra, cada traço, buscando um padrão,
uma chave para desvendar o mistério. Seus olhos, antes cansados, agora brilhavam com uma determinação feroz. A cada tentativa frustrada, a imagem de Lucas, seu sorriso, sua promessa, a impulsionava a continuar. Foi em uma madrugada solitária, sob a luz fraca de seu abajur, que as peças finalmente se encaixaram. Uma sequência de números e letras, aparentemente aleatória, revelou um endereço, e abaixo dele, um nome que ecoou em sua mente como um chamado: Aurora. Um misto de medo e esperança invadiu o peito de Helena. O medo do desconhecido, do que essa aurora poderia representar, confrontava a esperança de que ela pudesse ser o elo perdido para encontrar Lucas. Mas a promessa de Lucas, quebrada ou não, ainda era a força motriz de Helena. No dia seguinte, com o coração palpitando no ritmo de uma bateria descompassada, ela se dirigiu ao endereço. Era uma galeria de arte imponente, com uma fachada de vidro que refletia a frieza do céu cinzento. Ao adentrar o espaço, Helena foi envolvida por um silêncio quase reverente, pontuado apenas pelo eco suave de seus próprios passos. As paredes exibiam obras de arte modernas, de cores vibrantes e formas abstratas, que contrastavam com a atmosfera austera do lugar. No centro da galeria, uma mulher alta e elegante, com cabelos negros como a noite e olhos que pareciam esquadrinhar cada movimento, a observava. Era Aurora. Sua postura era impecável, sua expressão, calculista, impassível. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Posso ajudá-la? A voz de Aurora era melódica, mas carregada de uma autoridade sutil. Helena, com a fotografia de Lucas em mãos, aproximou-se. Estou procurando por Lucas. Ele é meu irmão. Você o conhece? Perguntou, a voz embargada pela ansiedade. Aurora franziu o senho, seus olhos percorrendo a imagem com um desdém quase imperceptível. Não me recordo de nenhum Lucas. Esta galeria recebe muitos clientes, respondeu, com uma frieza que gelou Helena. No entanto, Helena notou uma hesitação, um brilho fugaz nos olhos de Aurora que traía sua negação. Além disso, as joias caras que adornavam o pescoço e os pulsos de Aurora e o luxo evidente da galeria sugeriam uma vida de opulência que Lucas, um estudante, jamais poderia proporcionar. Helena insistiu, mostrando a foto mais de perto. Ele é meu irmão. Ele sumiu. Eu sei que ele esteve aqui. A fachada de Aurora começou a desmoronar. Um suspiro impaciente escapou de seus lábios perfeitamente desenhados. Certo, Lucas? Sim, ele era meu. Amante. Confessou Aurora, a palavra amante, proferida com uma indiferença chocante. O mundo de Helena girou. A promessa de Lucas. Vou honrar seu sacrifício, Helena. Seremos felizes. Desfez-se em 1000 pedaços, revelando a amarga verdade de uma traição. O irmão que ela tanto amava, por quem sacrificou tudo, havia se envolvido em algo tão sujo. Aurora continuou, sem demonstrar qualquer remorso. Lucas estava envolvido em um esquema de falsificação de obras de arte comigo. Esta galeria é a fachada para o negócio. Helena mal conseguia processar as palavras. Falsificação. Lucas não podia ser. Mas a frieza nos olhos de Aurora era inegável. Ela explicou que Lucas, talvez tomado por um acesso de consciência ou apenas pelo medo, tentou sair do esquema, ameaçando denunciá-la. Aurora o ameaçou de volta, mas jurou que não o machucou. A história era um labirinto de mentiras e traições. Enquanto Aurora falava, os olhos de Helena vagavam pela galeria, tentando encontrar alguma pista, algum sinal de Lucas. Foi então que ela a viu. Em um canto menos iluminado, quase escondida entre algumas esculturas, estava uma câmera. Não qualquer câmera, mas uma idêntica à sua, a herança de família, o objeto que a conectava a Lucas.
Seu coração disparou. Aquela câmera! Helena apontou, a voz quase um sussurro. Aurora seguiu seu olhar e, com um sorriso de escárnio, respondeu. Ah, sim. Lucas a vendeu para mim. Disse que precisava de dinheiro. Uma pontada de desconfiança, mais afiada do que a dor da traição, perfurou Helena. Por que Lucas venderia algo tão valioso, algo tão sentimentalmente importante para ele e para a família? A câmera que ele carregava desde a infância, o símbolo de sua conexão com Helena, vendida por dinheiro, não fazia sentido. Aquele objeto, que Helena pensava ser apenas uma recordação, de repente assumiu um novo significado. Poderia a câmera esconder a verdadeira história do desaparecimento de Lucas? A resposta parecia estar gravada em seu interior, esperando para ser revelada. A obsessão de Helena pela câmera de Lucas era visceral. Ela tentou comprá-la de Aurora, oferecendo uma quantia que mal podia pagar, mas a mulher, com um sorriso enigmático, recusou-se veementemente. Não está à venda, disse Aurora, os olhos faiscando com um brilho de posse que só aumentou as suspeitas de Helena. Havia algo naquela câmera, algo que Aurora queria manter escondido. Para Helena, não era mais apenas o paradeiro de Lucas que importava, mas a verdade por trás daquele objeto. Aquela câmera não era apenas uma herança de família. Era a chave, a peça que faltava no quebra-cabeça do desaparecimento de seu irmão. A recuperação dela se tornou sua nova missão, seu único objetivo. Com a recusa de Aurora, Helena mergulhou em uma investigação paralela. Ela sabia que não podia confiar na polícia, que já havia demonstrado total desinteresse pelo caso de Lucas. Usando seu instinto de fotógrafa, seu olhar aguçado para detalhes e sua persistência inabalável, Helena começou a vasculhar o passado de Aurora. Ela passou horas em bibliotecas, arquivos de jornais antigos e, com a ajuda de alguns contatos que fez ao longo dos anos em seu trabalho, começou a desenterrar segredos perturbadores. Aurora, descobriu Helena, não era uma novata no mundo das ilegalidades. Seu nome aparecia de forma discreta em alguns relatórios policiais antigos, associado a outros casos de desaparecimento e a esquemas de falsificação que nunca foram totalmente desvendados. A cada nova descoberta, a imagem de Aurora se tornava mais sombria, mais perigosa. A mulher que parecia tão sofisticada e inatingível era, na verdade, uma predadora astuta, com um rastro de vítimas em seu caminho. A tensão aumentava a cada dia, e Helena sabia que precisava de um plano. Um plano para se infiltrar, para chegar perto o suficiente de Aurora e, finalmente, recuperar a câmera. Ela usou suas habilidades como fotógrafa, não apenas para observar, mas para criar. Inventou uma identidade falsa, uma crítica de arte, de uma revista de prestígio de uma cidade vizinha, conhecida por sua discrição e seu olhar apurado para talentos emergentes. Passou dias estudando a história da arte, memorizando nomes e estilos, aprimorando seu vocabulário para parecer autêntica. Seu objetivo era ser convidada para a galeria, para ter acesso irrestrito ao local onde a câmera de Lucas estava guardada. A cada encontro com Aurora, sob o pretexto de avaliar as obras, Helena sentia o coração acelerar, o medo se misturando à adrenalina. Aurora parecia desconfiada, mas a ambição de ter suas obras elogiadas por uma crítica tão influente a cegou para a verdadeira intenção de Helena. O plano de Helena culminou em uma noite fria e chuvosa. Sob o pretexto de uma visita tardia para finalizar sua avaliação antes de uma publicação urgente, ela conseguiu que Aurora a deixasse na galeria após o horário de fechamento, com a promessa de que a porta estaria trancada por dentro e que ela sairia assim que terminasse. A galeria, antes vibrante com a luz do dia, agora era um labirinto de sombras e silêncio. Cada passo de Helena ecoava no vazio, amplificando a batida descompassada de seu próprio coração.
Ela se moveu com a agilidade de um felino, seus olhos treinados varrendo cada canto, cada detalhe, até que finalmente a encontrou. A câmera de Lucas estava lá, no mesmo canto onde a vira pela primeira vez, quase um convite silencioso. Com as mãos tremendo, Helena pegou a câmera. Era pesada, fria, e a familiaridade de seu peso em suas mãos trouxe uma onda de emoções. Ela a examinou com urgência, seus dedos procurando o botão para abrir o compartimento do cartão de memória. A esperança encheu seu peito, a certeza de que ali estaria a verdade. Mas a realidade a golpeou com a força de um soco. O compartimento estava vazio. Não havia cartão de memória. Nada. O desespero ameaçou engoli-la. Onde estava o cartão de memória? E o que ele revelaria? A resposta a essa pergunta parecia agora mais distante do que nunca. Helena, desiludida, sentiu um nó apertar em sua garganta. A ausência do cartão de memória parecia o golpe final, a confirmação de que sua busca era em vão, que Lucas estava perdido para sempre em um mar de mentiras. O cansaço físico e emocional ameaçava fazê-la desistir, mas a memória da promessa de Lucas, ecoando em sua mente como um lamento, a impulsionou. Vou honrar seu sacrifício, Helena. Seremos felizes. Aquelas palavras, antes uma fonte de conforto, agora se transformavam em um fardo, uma dívida a ser paga, não importa o custo. Com os olhos marejados, mas a determinação renovada, Helena examinou a câmera novamente, desta vez com uma atenção minuciosa, quase desesperada. Seus dedos percorreram cada centímetro do objeto, cada reentrância, cada parafuso. E então, quase por acaso, sentiu uma ligeira protuberância, um pequeno desnível na base da câmera, perto do encaixe da bateria. Era imperceptível à primeira vista, um compartimento secreto, tão bem camuflado que parecia parte do design. Com um clique suave, o compartimento se abriu, revelando um minúsculo cartão de memória. Um frio na espinha tomou conta dela. Ali estava a verdade. De volta ao seu estúdio, o coração de Helena batia descompassadamente. As mãos tremiam enquanto ela inseria o pequeno cartão no leitor de seu computador. A tela se iluminou e as pastas começaram a carregar. As primeiras imagens eram, de fato, perturbadoras em sua intimidade. Lucas e Aurora, sorrindo, abraçados, em momentos de carinho que rasgavam o peito de Helena. A traição de Lucas era dolorosamente evidente, uma faca girando na ferida. Mas Helena não podia parar. Ela precisava ver tudo, entender tudo. À medida que rolava as fotos, a atmosfera mudava. As imagens de intimidade foram substituídas por documentos. Documentos falsificados, contratos com assinaturas forjadas, recibos de vendas ilícitas de obras de arte. Lucas aparecia em encontros secretos, em becos escuros, em galpões abandonados, sempre acompanhado de Aurora e de uma figura sombria, de rosto parcialmente oculto. A teia de segredos se desenrolava diante de seus olhos. Cada imagem, um fio que apertava ainda mais o nó em seu estômago. A vida de Lucas, que ela pensava conhecer, era uma farsa elaborada. Então, veio a última sequência. As imagens se tornaram escuras, tremidas, como se tivessem sido capturadas em movimento, em um local desconhecido e claustrofóbico. O som, gravado acidentalmente, era quase inaudível a princípio, mas Helena aumentou o volume, desesperada por qualquer pista. E então, a voz de Lucas, clara, aterrorizada, suplicando: "Por favor, parem! Eu não posso mais fazer isso." Ele estava sendo ameaçado. O pânico de Lucas era palpável, a dor em sua voz, um eco do seu próprio desespero. E então, a voz de Aurora, fria, calculista, inconfundível: "Você vai terminar esta obra, Lucas, ou as consequências serão piores do que você pode imaginar." Ela exigia que Lucas falsificasse uma última obra,
a peça-chave de algum esquema maior. A cada palavra, Helena sentia um arrepio na espinha. Lucas era uma vítima, sim, mas também um cúmplice relutante. A imagem final era a mais chocante. Tremida, quase abstrata, mostrava Lucas sendo empurrado com violência por uma figura sombria, a mesma que aparecia nas fotos anteriores, o rosto ainda obscuredo pela má iluminação e pelo ângulo da câmera. O som de um baque abafado, um gemido distante de Lucas, e então, o silêncio. A tela ficou preta. O vídeo havia terminado. Helena ficou paralisada, o ar preso em seus pulmões, a figura sombria, o empurrão, o silêncio. O que havia acontecido com Lucas? Quem era aquela pessoa com Aurora? A verdade era mais cruel do que qualquer coisa que ela pudesse ter imaginado. Lucas não apenas a traiu, mas estava em perigo, talvez morto. A câmera, a herança de família, havia gravado a sombra da verdade, a última cena da vida de seu irmão. A dor da verdade era um veneno amargo que se espalhava pelas veias de Helena, corroendo qualquer resquício de inocência que ainda pudesse ter sobre Lucas. Ele não era a vítima pura e ingênua que ela idealizara. Era um homem falho, envolvido em um mundo de enganos. No entanto, a devastação inicial logo cedeu lugar a uma fúria gélida, um incêndio lento que consumia sua tristeza e a transformava em uma determinação inabalável. A motivação não era mais apenas encontrar Lucas, mas expor Aurora, desvendar cada uma de suas mentiras e garantir que a justiça fosse feita. O conflito se intensificava, tornando-se uma batalha pessoal de Helena contra a frieza calculista de Aurora, uma busca não apenas por seu irmão, mas pela redenção de sua própria fé e pela memória do Lucas que ela amava. Enquanto Helena digeria as imagens e sons perturbadores, um toque na porta de seu estúdio a sobressaltou. Era um homem de meia-idade, com um olhar cansado, mas perspicaz, e um terno amarrotado. Ele se apresentou como um detetive particular, contratado pela família de uma jovem que havia desaparecido misteriosamente após ter tido contato com Aurora. O detetive, cético por natureza, ouviu a história de Helena com uma expressão impassível, mas seus olhos se arregalaram levemente quando ela mostrou as imagens do cartão de memória. A sequência final, com a voz de Lucas e a figura sombria, parecia ser a peça que faltava em seu próprio quebra-cabeça. Ele acreditou em Helena, não por empatia inicial, mas pela frieza das evidências. Eles uniram forças, dois estranhos com um inimigo em comum, traçando um plano para desmascarar Aurora de uma vez por todas. O plano era audacioso, arriscado, mas a única chance que tinham. Eles montariam uma armadilha, usando as imagens comprometedoras como isca. Helena, com a ajuda do detetive, enviou uma mensagem anônima a Aurora, insinuando ter em mãos informações cruciais sobre o desaparecimento de Lucas e a verdadeira natureza de seus negócios. A mensagem era vaga o suficiente para despertar a curiosidade de Aurora, mas específica o bastante para fazê-la temer. Marcaram um encontro em um armazém abandonado nos arredores da cidade. Um local isolado e sombrio, perfeito para a confrontação. A tensão era palpável. Cada minuto de espera, um fardo pesado sobre os ombros de Helena. Ela sabia que estava arriscando sua própria segurança, mas a imagem de Lucas, aterrorizado e sendo empurrado, era um combustível que queimava qualquer medo. No dia marcado, o armazém estava mergulhado em uma penumbra opressora. Helena e o detetive se posicionaram estrategicamente, com a polícia à espreita, aguardando o sinal. O som de um carro se aproximando quebrou o silêncio pesado. Aurora chegou, acompanhada não por um, mas por dois capangas musculosos, seus olhos frios varrendo o ambiente com desconfiança. Ela parecia uma predadora, confiante em sua superioridade. Mas Helena não se intimidou. A fotógrafa emergiu das sombras,
a câmera de Lucas firmemente empunhada em suas mãos, como uma arma em uma batalha pela verdade. Aurora. A voz de Helena ecoou no espaço. Parece que a sua arte não é a única coisa que você falsifica. Aurora soltou uma risada gélida, mas um lampejo de nervosismo passou por seus olhos. Não sei do que está falando, garota. Você está brincando com fogo. Helena não se deixou abalar. Estou falando de Lucas. Estou falando de falsificações. Estou falando das imagens que provam tudo isso. Ela ergueu a câmera, mostrando-a a Aurora. Esta câmera gravou tudo, Aurora. Cada passo seu, cada mentira, cada ameaça. O rosto de Aurora se contorceu em fúria. Sua tola! Dê-me isso! Ela avançou, seus capangas logo atrás, determinados a destruir as evidências. Aquele era o confronto final, o ponto sem retorno. O detetive particular, com um grito, deu o sinal. As luzes do armazém se acenderam e a polícia irrompeu das sombras, prendendo Aurora e seus cúmplices. O destino de Lucas, no entanto, ainda era um mistério. Onde ele estava? E qual seria o destino de Aurora? A verdade, finalmente, estava prestes a ser revelada. Encurralada, com as algemas apertando seus pulsos e a frieza da derrota estampada em seu rosto, Aurora finalmente cedeu. A postura altiva desmoronou, revelando uma mulher assustada e desesperada. Ela confessou, em meio a um choro estridente e palavras entrecortadas, não apenas o esquema de falsificação que orquestrava em sua galeria, mas também o paradeiro de Lucas. A verdade, quando proferida, foi um misto de alívio e pavor para Helena. Lucas não estava morto. Ele estava vivo, mas mantido em cativeiro, forçado a continuar falsificando obras de arte para pagar uma dívida que, segundo Aurora, ele havia contraído ao tentar se afastar do esquema. A figura sombria, o cúmplice que aparecia nas imagens da câmera, era o capanga encarregado de vigiar Lucas e garantir sua produtividade. A notícia de que Lucas estava vivo injetou uma nova onda de energia em Helena. A polícia agiu com rapidez e precisão, baseada nas informações detalhadas fornecidas por Aurora e nas provas irrefutáveis da câmera. Eles invadiram um galpão abandonado na periferia da cidade, um local sujo e isolado, onde Lucas era mantido. O resgate foi tenso, mas bem sucedido. Lucas, debilitado, pálido e com o corpo marcado pelo confinamento e pela exaustão, foi encontrado. Seus olhos, antes cheios de um brilho ambicioso, agora carregavam o peso do arrependimento e do medo. O reencontro de Helena e Lucas foi agridoce. Helena correu em direção ao irmão, seus braços o envolvendo em um abraço apertado, uma mistura de alívio e dor. As lágrimas escorriam por seus rostos, uma catarse de emoções contidas por tanto tempo. Lucas, fraquejado, sussurrou seu arrependimento, pedindo perdão por sua ingenuidade, por sua traição, por todo o sofrimento que causara. Ele se desculpou profusamente pelo sacrifício de Helena, pela promessa quebrada, pelas escolhas erradas que o levaram àquele abismo. Helena, apesar da mágoa ainda presente, sentiu a força do amor fraterno superar a dor da traição. Havia perdão em seu olhar, um aceno silencioso de que, apesar de tudo, ele ainda era seu irmão. O julgamento de Aurora e seu cúmplice foi rápido e implacável. As provas da câmera de Lucas foram cruciais, as imagens e os áudios servindo como testemunhas irrefutáveis de seus crimes. A frieza de Aurora diante do tribunal apenas reforçou a gravidade de suas ações. Ela e seu capanga foram condenados a longas penas de prisão, e a justiça, finalmente, foi feita. As famílias das outras vítimas de Aurora, que o detetive particular havia ajudado a reunir, encontraram algum tipo de paz ao ver a criminosa atrás das grades. Helena, ao olhar para a câmera antiga de seu pai, percebeu que aquele objeto não era apenas uma herança sentimental, mas um símbolo poderoso. Um símbolo de verdade, de resiliência e de justiça.
A câmera havia gravado a sombra da traição, mas também a luz da revelação. Ela decidiu que não guardaria suas habilidades fotográficas apenas para si. A partir daquele dia, Helena usaria sua arte para ajudar outras pessoas, para expor injustiças, para dar voz aos que não podiam se defender, tornando-se uma fotógrafa investigativa, uma caçadora de verdades através das lentes. Lucas, recuperado física e psicologicamente, decidiu seguir um caminho honesto. A experiência traumática o havia transformado. Ele abandonou a ideia de atalhos e dedicou-se à arte de forma ética, usando seu talento para criar obras originais com integridade. Ele se matriculou em aulas de restauração de arte, buscando redimir seu passado, transformando sua habilidade em falsificação em um meio de preservar o verdadeiro legado artístico. Helena e Lucas, juntos novamente, começaram a reconstruir suas vidas, tijolo por tijolo. O amor fraterno, outrora abalado pela traição e pelo desespero, foi fortalecido pela superação. Eles aprenderam que a verdade, por mais dolorosa que seja, é o alicerce para qualquer reconstrução. A sombra gravada na câmera, que um dia representou a escuridão, transformou-se em um lembrete constante de que a verdade sempre vem à tona e que, mesmo após a queda, é possível encontrar um novo começo. A vida para eles estava apenas começando.